E aí, pessoal, voltamos para mais uma aula. E isso mesmo, é uma aula temática, uma aula da Turma do Chaves. E eu sou a Chiquinha, afinal, eu sou uma só, sou só um personagem, correto? E por que essa aula assim? Porque a gente está voltando de um recesso. Sim, a gente tem que renovar nossas energias. Foi um recesso importante? Foi para nós professores e para vocês alunos. E nada melhor do que nesse retorno a gente ter uma aula diferente, uma aula revisão, onde a gente vai dar sequência no conteúdo, mais uma aula temática. E eu sou a Chiquinha, correto? Nesse ano tão atípico e diferente, vamos fazer alguma coisa diferente. Então vamos dar continuidade, ok, pessoal? Então vamos começar. Bem, lá no início a gente começou a ver metabolismo. E aí, o que é o metabolismo? É aquilo que produz e gasta energia, correto? Correto. E a partir daí, a gente viu dois conceitos. A gente viu o catabolismo e a gente viu o anabolismo. Calma aí que eu esqueci um acessório da Chiquinha. Agora tá mais parecido, tá? Então vamos embora continuar. Pois bem, nesse metabolismo a gente viu o seguinte, que esse metabolismo pode ser aeróbico ou anaeróbico. Isso mesmo. O que é o metabolismo aeróbico? O metabolismo aeróbico é aquele que precisa de oxigênio para acontecer. E o metabolismo anaeróbico é aquele que não precisa de oxigênio para acontecer. Ele acontece na presença de CO2, correto? A partir daí, o metabolismo anaeróbico são quem? Fermentação. Isso mesmo. E a fermentação, as professoras falou são, não falou é assim. Por quê? A fermentação eu tenho dois. Eu tenho a fermentação láctica, que produz ácido lático, que também acontece no nosso corpo, e tem a fermentação alcoólica. Então vamos diferenciar. Fermentação láctica produz o ácido lático a partir da glicose do mesmo jeito, correto? Onde eu tenho nos alimentos, correto? E também tenho no nosso organismo. Quando que acontece a fermentação lática no nosso organismo? Para suprir a carência de oxigênio. Quando eu estou me esforçando demais e aí eu preciso de oxigênio, não está tendo o suficiente, a fermentação lática vem ali e supre essa necessidade. É bom? Recomendável? Não, porque ele provoca uma fadiga muscular, mas naquela hora de emergência vai ser utilizado tranquilamente. A fermentação alcoólica só acontece nos alimentos, correto? E produz o etanol, ok? Então, na fermentação eu tenho uma baixíssima produção de ATP. O que é ATP? Energia, tá? Então eu tenho uma baixíssima produção de ATP. Apenas no metabolismo aeróbico é que eu tenho uma grande produção de ATP. E qual é o metabolismo aeróbico que a gente viu? A respiração celular. Isso mesmo. A respiração que acontece dentro da célula. E aí, nessa respiração celular, eu tenho três fases. Eu tenho a glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Glicólise, primeira etapa. Quando pega a glicose, quebra em partes. Acontece no citoplasma da célula. O produto vai para a próxima, ciclo de Krebs, que acontece aonde? Dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. É um ciclo que então produz íons H+, que vão ser transportados para as cristas mitocondriais através da cadeia transportadora de elétrons. E nesse transporte eu tenho a produção de ATP, onde essa produção final de ATP é a fosforilação oxidativa. Produção final de ATP. A respiração celular ela produz aproximadamente 36 a 38 moedas de ATP. Isso é muito, gente, tá? E aí uma dica, a única fase igual da fermentação e da respiração celular é a glicólise. É uma etapa anaeróbica que acontece no citoplasma, que acontece na respiração e
acontece na fermentação, correto? Pois bem, a partir daí a gente começou a ver os sistemas corporais. E aí eu comecei a trazer para vocês os nossos amigos. O esqueletético, para a gente poder entender onde esses órgãos estão aqui. E também trouxe para vocês o nosso corpo, o nosso torso. E aí o primeiro sistema que a gente viu foi o sistema digestório, o aparelho digestivo, a alimentação, aquilo que a gente adora fazer. E aí o nosso sistema digestório ele inicia na boca, depois faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E aí esse canal da digestão, o alimento até ser eliminado o resíduo, que são as fezes. A partir daí, a gente viu também que o fígado e o pâncreas não são órgãos do tubo digestivo, são órgãos anexos que produzem bile e suco pancreático, que vão atuar no intestino delgado, que é o local onde tem o término da digestão e a absorção de nutrientes. Tanto que a gente viu que quando uma pessoa tem verme, ela se localiza no intestino delgado, entre o jejuno e o íleo ali, porque é onde eu tenho a absorção. Então eu não tenho substância química ali, certo? A partir daí, então, ó, a gente viu o sistema digestório e a partir daí a gente viu também o sistema urinário. E o sistema urinário é a produção de urina, correto? E essa produção de urina, o que tem na urina? Água, sempre, e resíduos tóxicos. São os resíduos catabólitos. Aquilo, ó, que o metabolismo processou e liberou porque é coisa ruim que o nosso corpo não precisa. Então é o ácido úrico, é a ureia, são esses resíduos de algum medicamento que a gente usou, de pessoas que bebem, vão ter resíduos de bebida alcoólica, resíduos de drogas, resíduos. Urina tem resíduo e água que vai dissolver isso tudo e vai limpar nosso corpo. Quando a gente viu o sistema urinário, a gente viu que é formado por 2 rins, 2 uréteres, bexiga e uretra. O rim produz, o uréter transporta, rim armazena, uretra libera, correto? Vimos que o rim não é só filtrar como uma esponja, ele filtra, reabsorve e secreta. Então ele filtra primeiro, aquilo que é bom ele reabsorve, secreta, ele libera, porque na nossa urina nunca pode ter glicose, carboidrato, proteína, coisas boas, só podem ter coisas ruins, coisas tóxicas. E aí, nesse retorno com a turma do Chaves, a Chiquinha aqui, a gente vai dar continuidade com o sistema respiratório. Olha ele aqui. Sistema respiratório é formado por pulmões. Apenas? Não. Nariz, aqui eu tirei a cabeça dele já. Nariz. Faringe também passa. Laringe, que é a nossa voz, tá? Traqueia, que é esse canal aqui. Pulmões, correto? Então tem uma condução do ar. E o ar, o ideal é ele iniciar pelo nariz, porque tem pelos que vão limpando, purificando, umidificando esse ar. Quando eu respiro pela boca, esse ar chega mais contaminado no meu pulmão. Ele chega menos úmido. Então isso prejudica. Então o nosso sistema respiratório é o próximo sistema. A aula de hoje foi para revisar, para reenergizar e para a gente fazer essa introdução ao nosso próximo conteúdo, sistema respiratório. Certo, pessoal? Então até a próxima aula e fiquem com Deus!